Alguém anotou a placa aí? Turma, que chocolate foi esse, hein? Um ótimo dia para você. Boa tarde se você estiver vendo de tarde e boa noite se você estiver vendo de noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui exatamente às 4h40 da manhã, então é bom dia para você. Sim, hoje é um ótimo dia, vá trabalhar feliz. Hoje o trânsito, até um trânsito mais feliz, porque depois de 5-0 contra o São Paulo, dentro do Allianz, no momento que a gente está vivendo, merece sim uma felicidade extrema. E assim, além do resultado, foi o resgate de uma confiança, de um futebol que a gente não apresentava há um bom tempo, né? E para isso eu vou trazer aqui uma análise para vocês desse chocolate que o Palmeiras aplicou no São Paulo de 5-0, para a gente entender um pouco como é que o Palmeiras fez isso, porque não foi só o placar que foi elástico, não. O Palmeiras de fato dominou a partida, o Palmeiras amassou o São Paulo praticamente não ofereceu qualquer perigo ao Palmeiras, e não só no primeiro tempo ou só no segundo tempo. O Palmeiras dominou os dois tempos da partida, e eu vou dizer para vocês que o 5-0 ficou barato. Ficou barato. Então, para a gente começar, primeiro, né, o famigerado, odiado por uns, amado por pouquíssimos, 3-5-2. O sistema com três zagueiros de fato do Palmeiras funciona mais uma vez e funciona muito bem, né? Já tinha funcionado contra o Curitiba, teve as suas ressalvas aí, eu fiz aqui no meu vídeo de pós-jogo do Curitiba também, e hoje funciona mais uma vez contra o São Paulo e, para mim, de uma forma até mais eficiente, mais interessante, praticamente deixando o São Paulo do Dorival num nó tático, se é que a gente pode dizer isso. Para mim, foi um grande de um nó tático do Abel. E primeiro eu quero citar os pontos positivos do 3-5-2 do Palmeiras. O mais importante deles, Palmeiras deixou de ser um time, pelo menos nesse momento, vulnerável, né? O Palmeiras está muito mais seguro lá atrás, está muito mais. Ainda existem alguns erros de posicionamento, é claro, e isso demanda algum tempo para que você possa consertar, mas me parece um time muito mais sólido, principalmente defensivamente falando, que é o que de fato vinha incomodando demais os palmeirenses aí, e o próprio Abel, com os gols que a gente sofria. Então, esse sistema ele deixa o Zé Rafael muito menos exposto, ele dá a liberdade para que os nossos alas, sobretudo o Mike, e o Mike eu vou falar para vocês, cara, o Mike, se ele tiver que jogar principalmente do meio para frente, não que lá do meio para trás ele comprometa, mas do meio para frente, o Mike é um baita do jogador, hein? Além disso, a gente tem aí uma chegada e aproximação do Rios mais próximo da área, entrando na área, mais próximo do Veiga, o que para mim parece ser mais a do Rios mesmo, parece ser mais a posição onde ele se sente mais à vontade. Muitas vezes ele pode até cair pela direita também. E isso me leva à próxima peça, ao próximo ponto que eu quero destacar, que é o Endrick, né? E jogadoraço esse moleque, como esse moleque muda o jogo do Palmeiras, jogando pelo lado direito do campo, tendo liberdade para vir para o meio, tendo liberdade para buscar essa bola, tendo uma movimentação mais livre ali pelo lado direito e trazendo para o meio. Ele acaba sendo mais um meia, mais um jogador ali no meio de campo, e também abre esse espaço para que o Mike, perdão, possa subir e aproveitar o corredor ali na direita. E do outro lado, a gente teve o Piquerez aí que subiu menos, né? Principalmente no primeiro tempo, subiu menos do que o Mike, mas subia bastante, porque a condição de três zagueiros, mais o Zé Rafael ali, te dá essa opção do Piquerez subir, ser praticamente um ala também pela esquerda, e faz com que o Breno Lopes tenha a mesma movimentação que o Endrick, só que pelo lado esquerdo. O Breno, muitas das vezes, veio para o meio, veio mais para dentro, para poder dar esse corredor pro Piquerez. Às vezes alternava, mas a ideia central era essa. E agora eu quero falar do ponto, para mim, é o principal desse estilo de jogo, dessa estratégia ter funcionado,
do Palmeiras ter conseguido encaixar um ótimo jogo contra o São Paulo. E pasmem, eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com isso, ou talvez não, né? Se você tiver tido a mesma interpretação que eu do jogo, tiver enxergado o jogo da mesma forma que eu acredito que você já deve saber de quem que eu vou falar. E tem uma discussão para propor aqui que eu quero saber a opinião de vocês depois nos comentários, porque eu acho que cabe sim a discussão, que é o dono da camisa 13, o Luan. Você pode gostar, você pode não gostar, mas no jogo de ontem você tem que entender que o Luan foi peça fundamental para que esse estilo de jogo do Palmeiras funcionasse. Porque o Luan, ele praticamente, como um terceiro zagueiro, o zagueiro central ali no meio dos dois zagueiros, ele muitas vezes subia, né, mais para essa linha de camisa 5. Apesar dele não ter sido um camisa 5, ele fazia essa movimentação. E quando ele fazia essa movimentação, ele dava a liberdade para que o Zé pudesse ou encostar um pouco mais à frente, ou até mesmo abrir pela esquerda para receber essa bola. E isso, abrindo o Zé pela esquerda, dava a liberdade do Piquerez avançar como um ala, ou seja, a gente tinha mais um jogador lá na frente, e a construção de jogo ficava praticamente por parte do Gomes pela direita e do Murilo pela esquerda. Pois é, essa movimentação, essa simples, entre aspas, movimentação do Luan, dava toda essa possibilidade ao Palmeiras, porque ele atraía a atenção do marcador do São Paulo e deixava os nossos outros dois zagueiros com condição de achar esse passe na entrelinhas do São Paulo, né? Ali entre a linha geralmente de zaga e de meio campo, onde ficava um Veiga, onde se movimentava o Hendrick, se movimentava o Breno Lopes por ali também, muitas vezes o Rio caía por ali também. Enfim, então essa movimentação do Luan fez tudo isso, na minha ideia, na minha interpretação, poder acontecer. E se você não acredita, eu vou trazer aqui o recorte mental para você do primeiro gol anulado do Richard Rios. O primeiro gol anulado do Richard Rios acontece da seguinte maneira. O Luan, fazendo essa movimentação um pouco mais para frente, ele atrai a atenção do atacante David. O atacante David gruda no Luan, né? Fica de olho no Luan. E nisso, a gente tem um Zé Rafael caindo mais pela esquerda, chamando a atenção do Lucas. A gente tem também o Veiga, que vem para buscar essa bola, atraindo a atenção do Neves, né, do volante do São Paulo, ou seja, já deixando um buraco no meio, uma simples movimentação do Luan. O Veiga atrai o Neves. A gente tem, do outro lado, o Michel Araújo, que está de olho no Gomes, e com a bola a gente tem o Murilo. Só que o São Paulo não tem atacantes para que possam vir chegar no Murilo para poder bloquear esse passe. E o que acontece? O Alisson tem que sair da sua função de meia para ir até o Murilo tentar dar o bote. Mas nisso que ele vai até o Murilo, ele abre essa linha de passe para o Murilo poder achar o passe no meio. E o Breno Lopes se movimenta, deixando a marcação confusa. Por que a marcação do Rafinha fica confusa? Porque lembra que o Zé Rafael abriu aqui pela esquerda para receber essa bola? Pois é, assim como o Zé Rafael abriu pela esquerda, o Piquerez se mandou. E nisso você tem o Piquerez e o Breno na marcação do Rafinha. E o Rafinha não sabe se ele sai na caça do Breno Lopes. O zagueiro do São Paulo também, o Diego Costa, não sabe se sai na caça do Breno Lopes lá no meio e deixa o buraco, porque tem o Piquerez ali também e já tem o Richard Rios se projetando aqui pelo meio. Então percebe a bagunça que essa movimentação do Luan causou no São Paulo? E aí o Murilo acha esse passe no Breno Lopes. E se você notar esse lance, você vai ver que tinha o Breno Lopes e o Richard Rios chegando nessa bola, mas a bola chega primeiro no Breno Lopes. O Breno Lopes inverte essa bola, ele acha, o Veiga, na verdade, né? Na verdade ele poderia ter tocado essa bola já diretamente para o Mike, lá na ponta direita. Mas ele passa ela pelo Veiga ainda, o Veiga leva para o Mike,
está livre, e isso a gente já tem dentro da área. O Hendrick chegou dentro da área, o Breno Lopes já entra dentro da área, e o Richard Rios, que vinha na movimentação e já está dentro da área. E a marcação do São Paulo nesse momento está confusa, porque o Rames Rodrigues é quem está marcando o Richard Rios dentro da grande área. Pois é, por isso, com a liberdade, com o espaço que tem, o Mike faz um belo cruzamento, acha o Richard Rios, que sobe de cabeça, o Rames marcando realmente é uma negação, o Richard Rios consegue subir de cabeça e faz o primeiro gol do Palmeiras, que foi anulado aí por coisa de centímetros, né, por coisa de milímetros, um lance muito ajustado. Mas isso mostra a importância da movimentação do Luan, tá? E para confirmar isso que eu estou falando para vocês, o segundo gol o segundo gol não, o primeiro gol, mas o segundo da partida, já que o primeiro foi anulado, o primeiro gol do Palmeiras acontece de forma idêntica. O Luan, mais uma vez, se movimenta para a função de 5, atraindo a atenção do David, só que dessa vez a bola está com o Gomes e não com o Murilo. Então a ação já acontece toda pelo lado direito. O Gomes consegue achar o Hendrick na entrelinhas, né, porque o Hendrick faz essa movimentação saindo de segundo atacante, vindo para a entrelinha. Ele recebe essa bola livre, ele toca essa bola no Veiga, que está praticamente subindo de frente para a área e recebe essa bola livre também. O Veiga abre lá no Mike, que está sozinho. Por que o Mike está sozinho? Porque o Hendrick saiu da sua posição e chamou a atenção do Caio Paulista, que é quem marcava o Mike. Mike recebe essa bola com tempo, com liberdade, com espaço, e cruza na área para o Breno Lopes só empurrar para o gol. E assim, cara, isso foi praticamente o jogo inteiro. O Palmeiras tendo essa superioridade numérica no meio-campo, o Palmeiras tendo essa movimentação constante dos seus jogadores, como o Hendrick, Breno Lopes, que vinham para o meio e geravam superioridade numérica no meio, nas entrelinhas do São Paulo, confundiam os laterais do São Paulo, por quê? Você tinha Mike e Piquerez subindo. Ou seja, eles não poderiam largar suas posições, porque do contrário, aconteceria o que aconteceu com o Mike aí nesse gol. Mike ficava livre para poder jogar a bola dentro da área. Então foi de fato um nó tático por parte do Abel, uma movimentação que funcionou mas muito bem nesse jogo, e o Palmeiras conseguiu envolver muito bem o São Paulo. E isso, claro, o jogo acaba se desenvolvendo de uma maneira muito tranquila para o Palmeiras, quando o Zé Rafael sofre um pênalti claro, no meu modo de ver, um jogo de corpo nas costas, e o Piquerez, para surpresa de todos, bate o pênalti, não o Rafael Veiga. Piquerez que bateu mal, na minha opinião, mas pelo menos a bola entrou, né? E aí, depois do 3-0, é claro que cai um pouco o ritmo da partida, né? O Palmeiras acaba, claro, não conseguindo manter a mesma intensidade, isso é natural, e com as trocas, o Palmeiras vai ganhando um pouco de gás novo, né? E aí, o Rafinha, quando é expulso numa falta no Breno Lopes, que para mim já deveria ter sido expulso, o Rafinha, que eu esqueci de comentar aqui, mas quando ele larga o soco, né? Largou um soco, a mão fechada na cara do Breno Lopes, para mim já poderia ter sido expulso. O Klaus ali, para mim, foi muito mal. O árbitro de vídeo também foi muito mal por não recomendar a revisão do cartão. Mas, enfim, ele é expulso nesse segundo lance, no qual, de novo, mais uma vez, o Breno Lopes ia recebendo uma bola livre, com todo nas entrelinhas dessa movimentação do Palmeiras, e ele acaba dando um carrinho por trás e fazendo essa falta, recebendo o segundo amarelo. E aí, quando recebe o segundo amarelo, de fato, o Palmeiras, que já tinha o controle do jogo, acabou de forma muito natural, chegando ao quarto gol, com o Marcos Rocha pisando dentro da área, um cruzamento do Piquerez e o Marcos Rocha pisando dentro da área. Isso, claro, o Palmeiras teve uma facilidade do lado esquerdo nesse lance, por conta da expulsão do Rafinha, mas isso foi o retrato do jogo inteiro, tá? A liberdade que os nossos alas tiveram para subir por conta dessa formação com 3 zagueiros. E o quinto gol, um golaço do Piquerez, que tem aprimorado cada vez mais o seu chute de fora da área, e que vem um passe também ali do Marcos Rocha para o Piquerez, que já está entrando por dentro, tendo o Luiz Guilherme aberto lá na ponta. Então, vocês podem perceber que existe sim um método, existe sim uma engrenagem rodando nesse 3-5-2 do Palmeiras, e rodando de uma forma muito perfeita, na verdade mais perfeita do que a gente poderia esperar. Eu nem espero que todos os jogos daqui para frente, caso o Palmeiras jogue no 3-5-2,
que tenha esse mesmo nível de exibição, porque hoje foi um jogo em que tudo que o Abel planejou, em que tudo que o Palmeiras pensou, deu certo nas suas movimentações. Mas fato é que essa formação, retomando, dá segurança, dá liberdade dos nossos alas atacar, dá segurança para o nosso meio marcar e abre uma possibilidade muito grande aí para que a gente tenha uma outra forma de jogar. Claro, essa formação, para mim, ela esbarra muito na limitação técnica de algumas peças. Apesar de hoje a gente ter visto que, hoje não, apesar de ontem, a gente ter visto que o Breno Lopes tem uma finalização muito melhor do que a do Rony, mesmo sendo um jogador limitado, a gente poderia ter um pouco mais de qualidade sim, caso tivesse um atacante um pouco melhor. Então, muitas das vezes, o 3-5-2 esbarra a qualidade dos atletas e não necessariamente no 3-5-2 em si. Mas lembrando bem que o que a gente viu hoje do 3-5-2 não é uma formação retranqueira e está muito longe de ser uma formação que não marca gols e não leva o seu time ao ataque. E outro ponto importante é que nessa partida o Palmeiras errou menos passes do que na partida contra o Curitiba. Cheguei a dar uma olhada nos números, é verdade, nós trocamos menos passes do que no jogo contra o Curitiba, porém erramos muito menos também. Dá uma taxa de acerto bem maior e esse jogo mais vertical. Então é isso, rapaziada. Quero deixar aqui para vocês essa análise e uma pergunta. Em vista desse 3-5-2, de como ele funciona e de como ele precisa de zagueiros inteligentes e que saibam distribuir jogo e principalmente cumprir uma função tática muito grande e não ficam tão expostos como normalmente ficariam, deixo a pergunta aqui para vocês. Dá para considerar, vale a discussão, o Luan permanecer na equipe do Palmeiras para encaixar nesse sistema de 3 zagueiros? Ou você acha que não, mesmo nesse sistema de 3 zagueiros, o Luan não tem mais espaço no Palmeiras? Ou até, se você prefere outra formação que não o 3-5-2. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa seu like, que é muito importante para o trabalho. Se inscreva no canal, que você me ajuda demais. E deixe seu comentário para eu saber a sua opinião. Até a próxima.